Kindle Unlimited foi um dos melhores investimentos que eu fiz enquanto leitora. E se você ainda não tem, eu super recomendo que pelo menos faça o teste. E se você ainda não conhece o serviço ou nunca testou e tal, o Kindle Unlimited é, na verdade, um sistema de streaming de livros, onde você paga uma taxa, um aluguel por mês, por R$19,90, mas também tem muitas promoções de R$1,99 por 3 meses, que de vez em quando aparece para novos assinantes. E aí, com essa assinatura, você tem acesso a um catálogo imenso de livros, de vários gêneros diferentes, que está sempre sendo renovado. Então, eu já fiz muitos achados interessantes nesse catálogo e que vale muito a pena a indicação. Inclusive, é o tema deste vídeo aqui, que eu vou falar de alguns dos meus achados no Kindle Unlimited e que até o momento deste vídeo ainda estão disponíveis, para falar a verdade. Começando com a indicação de livros nacionais, Quando a Lenda Ganha Vida é um dos livros que foram realmente um grande achado na minha vida de leitora. E se você ainda não leu, eu recomendo de olhos fechados, porque você simplesmente vai amar. Principalmente se você gostar de terror. Primeiro, esqueça tudo o que você pensa sobre o folclore brasileiro. A gente normalmente vê essas versões do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né, que tem muitas referências no nosso folclore, ou mesmo aquelas coisinhas fofinhas que a gente vê na escola dos personagens retratados com um sorrisinho no rosto, com aquela carinha mais convidativa, talvez para não dar medo nas crianças, mas a realidade é que essas lendas, elas foram feitas não para serem fofas, e sim para realmente dar medo nas pessoas que ouçam as histórias desses personagens que eram passadas de geração em geração. Então, quando a lenda ganha vida, traz exatamente essa versão original das lendas brasileiras, com muitos personagens conhecidos, como o Curupira, como o Saci, como o Lobisomem, né, que são personagens que são muito frequentes em muitas dessas referências de folclore, mas também outros personagens que talvez você não conhecia, que só às vezes é de muito interior, né, do nosso Brasil, e você talvez nunca tenha ouvido falar. Então é muito bom não só para você ver alguns personagens da nossa cultura, né, enquanto história, enquanto linguista, enquanto tudo, e também você se aventurar nessa versão mais macabra, mais sombria desses personagens. Inclusive, se você gosta de leituras temáticas para fazer em certas épocas do ano, esse foi o livro que, coincidentemente, eu conheci durante um Halloween, e foi realmente um livro que veio muito bem a calhar, porque ele me deixou realmente com muito medo do escuro. Aliás, eu não recomendo que você leia esse livro à noite, principalmente se você for uma pessoa muito medrosa como eu, porque realmente eu custei a pegar no sono e fiquei com medo de receber visita de alguns desses personagens. Ainda mais depois da leitura de alguns contos específicos. Eu não vou falar aqui quais são, a única coisa que eu vou deixar aqui é a recomendação que você leia esse livro, mas leia durante o dia se você for uma pessoa medrosa. Só isso. Agora, entrando na onda dos clássicos, 1984 é um livro que alugou um triplex na minha cabeça e até hoje eu não consegui superar. Aqui a gente acompanha a história do Winston, que é o nosso protagonista e também narrador da história, e ele conta a sua trajetória através do seu trabalho no Ministério da Verdade, que é um ministério do governo, né, dessa distopia, que ele tem por objetivo apagar todas as coisas que falem o contrário de um governo bondoso, de um governo que faz tudo de bom para o seu povo. Tudo que for contrário a isso, o Ministério da Verdade tem por objetivo apagar literalmente da história. O governo em questão é chamado de o partido e ele meio que controla não só os funcionários, mas também toda a sociedade através do grande irmão, que é um grande olho que tudo vê. E caso você tenha notado uma certa referência, o próprio reality Big Brother, que é o que a gente conhece hoje como uma das coisas mais em voga, né, hoje em dia, na verdade é inspirado exatamente nesse livro, caso você não saiba. Ele então vigia, né, através desse grande irmão, vigia todas as pessoas dessa sociedade e garante que todo mundo continue fazendo com que o partido se torne forte. A questão é que o Winston ele acaba conhecendo uma pessoa que faz ele pensar um pouco ao contrário
esse ideal desse partido, e ele começa a filosofar muito sobre as escolhas dele de vida. Não só em relação às escolhas dele, mas também em relação ao futuro que ele deseja para ele e para a sociedade. Afinal de contas, ele trabalha para alguém que quer apagar toda uma história. Por que está fazendo isso? Qual é o objetivo? Ele começa a pensar sobre isso e ele começa a pensar também, nossa, mas e se eu for contrário a isso? O que será que vai acontecer? Ele vê, na verdade, o que acontece com as pessoas que são contrárias a esse tipo de pensamento. E aí ele fica naquele medo, tipo, eu tô realmente pensando nisso? Será que vale a pena eu ter o mesmo destino que as outras pessoas? Será que não vale? E o que realmente acontece com essas pessoas? É nesse pensamento que esse livro vai alugando realmente um triplex na sua cabeça. E eu até hoje não superei esse livro. É um livro que ele é curtinho, ele tem pouquíssimas páginas, mas eu até hoje não superei esse livro. E ele está disponível no Unlimited. E eu acho que vale muito a pena você dar uma chance para esse livro, principalmente se você gosta de livros assim que te marquem profundamente. E falando ainda em clássicos atemporais e que podem te marcar alugando triplex na sua cabeça e que eu ainda não superei também, O Fim da Infância foi um grande achado na catálogo, que na verdade eu descobri através de indicações aqui mesmo no YouTube. E esse é um clássico de ficção científica onde a gente acompanha uma realidade alternativa do que teria acontecido durante a Guerra Fria. Então, enquanto tem na nossa realidade, né, a corrida espacial que se começa, né, entre Estados Unidos e Rússia para saber quem chegava primeiro no espaço. Nessa realidade alternativa, na verdade, as pessoas não encontram vida no espaço. É, na verdade, a vida no espaço que encontra a gente. Então, como é que as pessoas lidam com esse encontro? Porque estava todo mundo preparado para encontrar um tipo de vida alienígena e de repente chega uma nave aqui na Terra dizendo: "Olha só, nós estamos aqui, viemos conhecer vocês". E aí, como é que as pessoas iriam reagir a isso? Principalmente com relação à forma como esses alienígenas se apresentam para os seres humanos. E é muito interessante a gente acompanhar como é que começa esse convívio, porque é um convívio que ele dura por gerações, até eles revelarem o porquê que realmente eles estão aqui. Foi um livro que explodiu a minha mente, eu fiquei muito surpresa, muito chocada com essas revelações que eles tinham, e é uma realidade que é totalmente plausível, porque a gente fica sempre imaginando, nossa, o que realmente será que tem lá fora? Será que tem vida no espaço? Será que não tem? Mas a gente realmente nunca parou para imaginar como é que seria essa visita. Normalmente, né, os filmes e séries e tal, eles retratam como se eles viessem como inimigos, querendo destruir o planeta e tal. Mas e se realmente essa visita fosse uma coisa pacífica? E se, na verdade, fosse uma coisa que eles quisessem de fato conversar com a gente? Como será que a gente reagiria? É nesse clima que esse livro é abordado. E eu simplesmente amei e recomendo para todo mundo, principalmente se você gosta de livros que também alugam triplex na sua cabeça e vai te deixar cheio de teoria da conspiração. Eu gostei bastante e recomendo. Agora, partindo um pouco para o lado dos romances, Romance com o Duque é literalmente um romance apaixonante. Eu gostei bastante e só provou o quanto eu continuo gostando e levantando a bandeira aqui, panfletando os livros da Tessa. Porque são livros que são apaixonantes, te deixam com o coração quentinho e acreditando muito no amor, mas não sem dar algumas risadas no meio do caminho. Aqui a gente acompanha a história da Izzy Goodnight, que é uma pessoa muito famosa, apesar da sua atual situação financeira, mas ela ainda carrega o sobrenome do pai, que era um autor famoso de uma série de livros que tem uma legião de leitores que são muito fãs e seguem a menina por onde vai. Acontece que os royalties desses livros acabam indo para um primo dela, e ela não tem como ter acesso a essa grana, e por conta disso, mesmo que ela seja famosa e tenha essa legião de fãs atrás dela, tem toda essa questão que ela não consegue nem sequer ter um lar ou alguma condição um pouco mais estável. É aquele tipo de casa da pessoa que vende o almoço para comprar o jantar, sabe? Então ela tá passando por uma situação muito complicada, só que ela recebe uma grande surpresa. Isso porque ela recebe uma herança inusitada de um tio dela, que supostamente deixou um castelo para ela como herança.
E ela vê nisso uma porta de salvação, porque, nossa, que legal, eu herdei um castelo. Será que se eu vender ele eu tenho uma grana? Ou pelo menos eu vou ter um teto, né? Dependendo de como estiver o castelo, eu vou ter pelo menos onde morar. Depois eu me viro, vai que tem um terreno lá para fazer um mortinho para mim, alguma coisa assim. Então ela reúne todas as esperanças que ela tem, todas as expectativas para poder chegar até esse castelo. O problema é que quando ela chega nesse castelo, o castelo ele está em ruínas. E ela já fica meio murchinha, né? Você, poxa, eu herdei um negócio, um castelo, e ainda por cima o castelo tá caindo aos pedaços. E não só tá caindo aos pedaços, como tem uma pessoa morando lá dentro que se diz o dono do castelo. E ela fica naquele negócio. Eu sou a herdeira do castelo. Ele não, o castelo é meu. E fica nessa briga querendo todo mundo provar quem é realmente o dono da propriedade. Para completar, esse dono, supostamente, do castelo é um duque muito poderoso e que todo mundo tem medo dele porque ele é muito raivoso, é muito rabugento. E a Izzy é toda raio de sol, né? Então já começa esse contraponto entre eles que já gera muitas faíscas e juntos eles começam a investigar por que ela teria herdado um castelo que é ocupado atualmente, que tem dono. É uma história muito interessante porque vai falar sobre o passado de cada um deles e a gente entende como cada um lida com os seus próprios demônios e é muito interessante também a gente acompanhar como é que é a interação desses dois, que eles agem como se fosse realmente a Bela e a Fera. Aliás, a história ela é baseada nesse conto de fadas. E se você gosta também desse estilo de releitura de contos de fadas, você vai se apaixonar por essa leitura. É aquele livro que já tem aquele final previsível, mas que você ama quando ele acontece. Já tá tudo na sua cara, mas você quer ver aquilo realmente escrito em preto e branco. E é muito legal, é muito divertido e eu super recomendo a leitura. E para fechar essa lista, vamos do romance um pouco mais contemporâneo, que é Conjuntos, mas nem tanto. Esse livro aqui a gente acompanha a história de um casal que é muito inusitado, principalmente porque tem uma certa pessoa querendo bancar o cupido que vai te dar muitas risadas ao longo da leitura. E aqui a gente acompanha a história da Heather, que é uma moça que ela trabalhou muito para poder conseguir assumir o legado do pai dela, que está em vias de se aposentar da empresa. E ela está totalmente preparada para assumir a presidência. Acontece que quando chega na hora dele assumir a aposentadoria e passar o legado à frente, ele dá um balde de água fria na menina, porque ele alega que ela não vai ser a presidente. Na verdade, quem vai ser é uma outra pessoa que fez parte do passado deles e agora está retornando só para pegar o lugar dela na empresa. O que deixa a Heather muito revoltada, porque Chris, essa pessoa em questão, era um rapaz que o pai dela tinha como um filho também, e de repente ele some no mapa sem dar nenhuma satisfação, e como é que ele volta assim na cara de pau para poder aparecer e tomar o lugar que deveria pertencer a ela? E vendo toda a revolta que a menina tem, o pai resolve ter uma ideia brilhante para poder fazer com que os dois convivam. Porque ele fala que ela não está preparada para assumir o lugar na empresa, mas talvez ela esteja se ela conseguir provar um ponto dele. Ela, na verdade, teria que morar com esse Chris durante 6 meses na mesma casa que que o pai ia determinar para poder provar que eles conseguiriam conviver juntos. Porque se eles conseguirem conviver juntos enquanto pessoas, iriam também conseguir conviver juntos enquanto colegas de empresa. E aí sim, os dois iriam assumir a presidência da empresa. E mesmo contra a vontade, ela acaba aceitando a proposta do pai, afinal de contas é isso ou não ter cargo nenhum na empresa. Então ela acaba se mudando para o bendito do apartamento para morar junto com o Chris e a gente vai acompanhar esse convívio dos dois, que vai ter momentos muito engraçados, mas também vai ter outros momentos um tanto mais tensos e aos poucos a gente vai entender por que o pai teve essa ideia brilhante, que no primeiro momento parece uma coisa muito maluca, mas depois a gente entende que na verdade ele não dá ponto sem nó e que aquilo dali tinha realmente um motivo. É também um livro que é muito previsível, você já imagina como vai terminar no final, mas é aquilo que você quer ler, você quer entender e você quer realmente ver aquilo lá no final para suas teorias se concretizarem, sabe? Seu coração ficar quentinho. O que de fato acontece e rende muitos momentos cômicos também, que eu simplesmente adorei. Eu devorei esse livro e super recomendo, principalmente se você quer o romance para ler no final de semana, aquela leitura super rápida, que já tem aquela coisinha assim mais água com açúcar, sabe? Eu gostei bastante e recomendo.
E essas foram as indicações de hoje. Aproveita e deixa aqui nos comentários se você gostou de alguma delas em especial ou se você tem alguma outra indicação do catálogo para me passar. Vou adorar trocar figurinhas e conhecer novos livros também. Aproveita, se inscreve, curte aqui o canal, se inscreve, ativa as notificações para você ficar ligado não só nessas, mas também em muitas outras dicas. Até o próximo vídeo. Tchauzinho!